Sílvia Andrade tinha 37 anos e carregava no corpo as marcas de uma vida inteira passada no subúrbio carioca. Filha de uma costureira e de um sargento da reserva, aprendeu cedo a disciplina do trabalho e a dureza das ruas. Tornou-se enfermeira, profissão que via como missão: salvar, acolher, manter a vida acesa mesmo quando a cidade insistia em apagá-la. No Hospital Salgado Filho, no Meier, era respeitada como a chefe de enfermagem da emergência, um posto que exigia nervos de ferro. Mas atrás do coque apertado, do uniforme manchado de sangue e das olheiras fundas, havia uma mulher que nunca conseguiu cicatrizar a perda do irmão caçula, morto aos 17 anos, no fogo cruzado entre PM e traficantes. O Salgado Filho era mais do que hospital, era trincheira. Corredores abafados, cheiro de éter misturado a pólvora, sirenes que não cessavam. Do lado de fora, tiroteios, operações policiais, perseguições. Do lado de dentro, a luta incessante contra a morte, mas também silenciosa contra a injustiça. Os médicos improvisavam milagres, os enfermeiros carregavam mais corpos do que podiam contar. Cada maca que entrava carregava uma história interrompida. Mas para Sílvia, algumas histórias já vinham manchadas de condenação. E ela, que durante anos acreditou na neutralidade da profissão, começava a perceber que, talvez, nem todas as vidas merecessem ser salvas. Era nesses instantes de caos que o crucifixo em seu pescoço ganhava peso. Pequeno, de metal gasto, herdado da mãe. Antes, Sílvia o apertava entre os dedos para pedir força, paciência, fé. Agora, tornara-se um gesto ritual, quase um código secreto. Cada toque era a preparação de um julgamento íntimo, silencioso, que apenas ela conhecia. Enquanto médicos e residentes lutavam para estabilizar feridos, ela já sabia quem teria a chance de viver e quem não sairia dali. O gesto era discreto, invisível para quase todos, mas para Sílvia era como assinar uma sentença. Os policiais militares, acostumados a despejar corpos, ainda vivos na emergência, começaram a notar os padrões. Uns sobreviviam, outros não. E em silêncio passaram a lhe dar um apelido: o Anjo da Morte. Um nome sussurrado entre olhares cúmplices, como um pacto não declarado. Não havia dossiês, não havia provas. Apenas estatísticas que não batiam, histórias que se repetiam. Para uns, ela era uma sombra de terror. Para outros, a encarnação de uma justiça que o Estado nunca ofereceu. E assim, no coração do hospital, nascia uma lenda urbana feita de sangue, silêncio e escolhas irreversíveis. No Meier, o Salgado Filho era conhecido como a última fronteira entre a vida e a morte. Ambulâncias chegavam sem trégua, trazendo feridos de balas perdidas, acidentes de moto, chacinas em vielas estreitas. O hospital funcionava como reflexo cru da cidade. Desorganizado, carente de recursos, mas inabalável em sua função de absorver a violência diária. Ali, a pressa era lei. Quem chegava primeiro, quem tinha sorte, quem ainda respirava forte, esses eram os que recebiam prioridade. Os demais ficavam à mercê da roleta russa do sistema de saúde. Nesse cenário, a linha entre salvar e perder alguém era tão tênue que qualquer desvio passava despercebido. Entre a equipe, Sílvia se destacava pela firmeza e pela autoridade silenciosa. Não precisava levantar a voz para ser obedecida. Os mais jovens, como Lucas Mendes, viam nela uma fortaleza. Para ele, recém-chegado, com apenas 24 anos, Sílvia representava a personificação do que acreditava ser. Medicina de emergência, entrega total, resistência contra a morte. Mas Lucas ainda não conhecia os segredos que se escondiam atrás do olhar endurecido dela. Nem percebia que sob cada ordem seca havia uma história marcada pela perda. Ele a admirava sim, mas também sentia um incômodo difícil de nomear. Uma sombra que parecia se projetar toda vez que um criminoso era trazido pela PM. Sílvia não falava muito de sua vida fora do hospital. O pouco que se sabia era repetido em murmúrios de corredor. O irmão caçula, estudante aplicado, morto por estar no lugar errado, na hora errada. Uma perda que havia endurecido seu coração,
mas que, ao mesmo tempo, alimentava sua resistência no plantão. Para alguns colegas, ela era apenas uma profissional marcada pela dor. Para outros, um enigma, alguém que guardava dentro de si uma fúria contida. Lucas, curioso e atento, percebia que essa ferida mal cicatrizada se refletia em cada gesto dela. Havia uma tristeza disfarçada por disciplina, uma raiva velada em cada decisão clínica. O ambiente da emergência não permitia espaço para luto prolongado. As macas chegavam sem cessar, e o cheiro de sangue fresco se misturava ao de desinfetante. Pacientes gemiam nos corredores, mães choravam, policiais largavam feridos aos gritos. O caos era rotina, e todos tinham que se acostumar. Mas enquanto alguns viam nisso apenas desgaste, Sílvia encontrava uma espécie de campo de batalha moral. Para ela, cada criminoso baleado que atravessava aquelas portas era um fantasma que lembrava a morte do irmão. E na ausência de justiça oficial, o hospital começava a se tornar um tribunal secreto. Com o tempo, a lenda se espalhou. Motoristas de ambulância cochichavam, policiais trocavam olhares, até mesmo alguns pacientes falavam de uma enfermeira que decidia destinos. Era mito, boato, mas ninguém podia negar os números. Criminosos graves quase nunca saíam vivos dali. O que ninguém sabia era o peso que esse papel impunha a Sílvia. Cada decisão era carregada de uma mistura amarga de fé e vingança. Tocava o crucifixo, fechava os olhos por um segundo e, no silêncio do gesto, acreditava que estava devolvendo à cidade um pouco da justiça que lhe fora negada. Lucas, no entanto, via além das estatísticas. Ele revisava prontuários, notava detalhes de medicações que não batiam, pequenas alterações em doses que poderiam passar despercebidas por qualquer outro. Era jovem, mas não ingênuo a ponto de ignorar os sinais. Seu dilema crescia a cada plantão. Confrontar Sílvia, a mulher que admirava e respeitava, ou aceitar em silêncio que algo obscuro acontecia diante de seus olhos. Essa dúvida o corroía, e quanto mais se aproximava dela, mais temia descobrir até onde iria sua mão firme, em nome de uma justiça particular. No bairro e além dele, começavam a circular rumores de que os criminosos que chegavam ao Salgado Filho já entravam com a sentença escrita. As vielas sussurravam sobre um anjo da morte que andava entre macas e corredores. Para as famílias que sofriam com a violência, o boato trazia certo alívio. Alguém estava limpando a cidade. Para os criminosos, porém, a lenda era um aviso de terror. Cair ferido no Salgado Filho podia significar não voltar jamais. E assim, entre a guerra da rua e o silêncio dos corredores, a figura de Sílvia se erguia, ambígua, entre santa e carrasca. Numa noite abafada de sexta-feira, a emergência já transbordava de corpos e vozes. A sirene de uma viatura cortou o ar e 2 policiais entraram empurrando uma maca às pressas. O jovem sobre ela gemia baixo, o corpo coberto de sangue e pó de pólvora. O rosto era desconhecido, mas o apelido sussurrado entre os PMs soou como um soco no estômago de Sílvia. Pardal. Esse era o mesmo nome que ela ouvira anos antes, ligado à troca de tiros que matara seu irmão. As mãos dela tremeram por um instante, mas ninguém percebeu. Apenas o crucifixo recebeu um toque mais firme do que de costume. Os médicos se organizaram em volta do ferido, pedindo pressão, luz, sangue. Lucas estava ali, pronto para obedecer às ordens, mas Sílvia não ouvia o tumulto ao redor. Seu olhar estava fixo naquele rosto sujo de pólvora, como se o tempo tivesse parado. O passado e o presente se misturavam, e de repente ela não era mais enfermeira, era irmã. O coração batia forte, mas sua expressão continuava a mesma de sempre, dura, contida. Com um gesto calculado, aproximou-se do carrinho de medicamentos e ajustou, quase imperceptível, a dosagem. O jovem nunca acordaria daquela mesa. Quando o monitor apitou o silêncio da morte, todos correram, mas nada poderia ser feito. Mais um perdido na estatística da cidade, concluíram os médicos. Lucas, porém, notou algo estranho. A rapidez com que a vida escoara daquele corpo não fazia sentido clínico. Ele guardou a dúvida em silêncio, sem coragem de levantar suspeitas. Já Sílvia
no meio da agitação, sentiu uma estranha paz. Pela primeira vez desde a morte do irmão, experimentava a sensação de que a justiça havia sido feita. A partir daquela noite, algo se quebrou dentro dela. O hospital já não era apenas local de trabalho, era palco de julgamento, e ela, mais do que enfermeira, se assumia como juíza silenciosa. Os policiais, ao verem o corpo sem vida de Pardal, trocaram olhares de reconhecimento. Não precisaram dizer nada. Sabiam que a justiça havia sido aplicada ali, entre paredes brancas e monitores piscando. Nascia, naquele instante, o mito que se espalharia pelas ruas da Zona Norte. O anjo da morte do Salgado. Filho. Depois daquela noite, Sílvia nunca mais foi a mesma. O gesto que começara como impulso, carregado de dor e memória, transformou-se em hábito secreto. A cada criminoso que entrava baleado, ela sentia a balança pesar dentro de si. Merecia viver ou morrer. O crucifixo no pescoço já não era apenas símbolo de fé. Era o martelo de um tribunal invisível. A cada toque nele, reafirmava seu poder, sua autoridade acima da justiça falida do Estado. Era como se o hospital, antes campo de cura, tivesse se tornado o altar de uma justiça silenciosa. Logo, os policiais começaram a testar a lenda. Alguns chegavam à emergência com olhares de cumplicidade, largando sobre a maca suspeitos ainda respirando, como quem entregava oferendas. A confiança era mútua. Eles não perguntavam, ela não respondia. E em silêncio, as estatísticas falavam. Os que tinham histórico de crimes graves raramente deixavam a emergência com vida. Entre cochichos, nasceu oficialmente o título que lhe grudaria na pele: o Anjo da Morte. Não era nome escolhido, mas aceito, como se fosse destino. Com o tempo, até os colegas da equipe passaram a sentir algo estranho no ar. Mortes se acumulavam em prontuários, explicadas por complicações súbitas ou falências múltiplas. Lucas, mais atento que os outros, percebeu os padrões. Observava como os dedos dela buscavam o crucifixo antes de cada decisão crítica. Era como assistir a um rito. Para ele, aquilo era perturbador, mas também hipnótico. A firmeza com que Sílvia agia contrastava com sua própria hesitação juvenil diante da morte. Na cabeça dela, não havia retorno. Não era apenas enfermeira. Era juíza, carrasca e, paradoxalmente, salvadora. A cidade, abandonada à própria sorte, parecia respirar um pouco mais leve a cada criminoso que não saía do hospital. E ainda que carregasse no corpo o peso de cada decisão, Sílvia se convencia de que estava apenas equilibrando a balança. No reflexo dos corredores frios, via-se não como assassina, mas como um instrumento necessário, forjado pela dor e pela falência da lei. As semanas seguintes foram um desfile de corpos e destinos selados. Criminosos feridos em tiroteios, assaltantes baleados em perseguições, até mesmo um policial corrupto alvejado pelos próprios colegas. Todos passavam pela triagem implacável de Sílvia. Alguns sobreviviam, outros não. Para quem observava de fora, era apenas o caos cotidiano do Salgado Filho. Mas para ela, cada morte carregava a marca de sua escolha. Tocava o crucifixo, respirava fundo e decidia. O ritual se repetia como uma oração invertida, transformando dor em julgamento. Os policiais, agora cientes de sua função extraoficial, chegavam a preferir levar certos feridos para lá, em vez de outros hospitais. No Salgado Filho, sabiam que a chance de resolver a situação era maior. Não precisavam explicar, não precisavam pedir. O silêncio era suficiente. Em troca, protegiam-na. Sempre que uma morte levantava suspeita, eram eles os primeiros a descartar. Perguntas, a manipular registros, a limpar rastros. Era uma aliança invisível, construída no submundo entre a farda e o jaleco branco. Mas nem todos eram cegos. Lucas, cada vez mais inquieto, mergulhava nos prontuários durante as madrugadas. Revia dosagens, checava horários, comparava casos. As anotações não fechavam. Pequenos detalhes, mas que, juntos, desenhavam um quadro perturbador. Ele não queria acreditar, mas tudo apontava para a mesma direção. Sílvia decidia quem morria.
A revelação não o afastava dela. Ao contrário, o atraía ainda mais. Havia algo fascinante naquela mulher que desafiava todas as regras, que carregava nos ombros um fardo que ele mesmo não ousaria suportar. Enquanto isso, nas comunidades, o boato crescia. O anjo da morte era comentado como figura quase sobrenatural. Mães diziam a seus filhos: se cair no salgado filho, reza para não ser culpado. Para uns, ela era heroína, para outros, monstro. O medo se espalhava. Traficantes começaram a desconfiar que não, era apenas a gravidade dos ferimentos que tirava vidas dentro daquele hospital. Rumores de envenenamento, de médicos comprados, de pactos com a polícia circulavam em boca miúda. O mito ultrapassava os muros do hospital e se espalhava pelas vielas. Lucas começou a confrontar, ainda que indiretamente, as decisões de Sílvia. Fazia perguntas sutis, como quem busca entender a lógica de um tratamento. Por que essa dosagem? Por que não tentar outra abordagem? Ela respondia sempre com firmeza, mas sem nunca se trair. Ainda assim, ele via em seus olhos um brilho de desafio, como se reconhecesse que estava sendo vigiada. O jogo silencioso entre eles crescia a cada plantão. Ele buscava a verdade. Ela testava até onde ele teria coragem de ir. O hospital, já sobrecarregado, começou a sentir a pressão de fora. O Ministério Público recebeu denúncias anônimas sobre a quantidade incomum de mortes na emergência. A direção foi cobrada, números foram revisitados, mas as estatísticas podiam ser justificadas. Afinal, era o Salgado Filho, o epicentro da violência carioca. Nada parecia fora do normal, pelo menos no papel. Mas dentro das paredes do hospital, o clima era de tensão. Todos sentiam que algo grande se aproximava. Para Sílvia, cada morte era também um lembrete da fragilidade de sua posição. Bastaria um erro, uma testemunha inesperada, e toda a sua construção ruiria. Mas ao mesmo tempo, não conseguia parar. Era como uma corrente invisível que a puxava. A cada criminoso julgado, sentia-se mais necessária, mais parte de algo maior que ela mesma. O crucifixo pesava mais no peito, como se cobrasse novas sentenças. A lenda, fortalecida pelos sussurros da rua e pelo silêncio cúmplice da polícia, já não podia mais ser contida. O anjo da morte era mais do que Sílvia, era um personagem criado pela cidade, alimentado pelo medo e pela esperança. E uma vez que o mito se instala, ninguém pode controlá-lo, nem mesmo quem o criou. As investigações oficiais começaram de forma discreta, mas logo se intensificaram. Promotores do Ministério Público solicitaram relatórios detalhados, cruzaram dados, convocaram médicos e enfermeiros para depoimentos. O nome de Sílvia ainda não havia surgido de maneira direta, mas pairava como uma sombra sobre cada questionamento. Os números eram claros. A taxa de mortalidade entre criminosos feridos no Salgado Filho era maior do que em qualquer outro hospital da cidade. A estatística soava como coincidência apenas para quem queria acreditar em sorte ou azar. Dentro da própria polícia, a divisão crescia. Havia os que a protegiam, vendo em Sílvia uma aliada silenciosa, e os que temiam que, em algum momento, a aliança se voltasse contra eles. Para a corporação, era conveniente ter um filtro no hospital, alguém que limpava o terreno das sobras indesejadas. Mas o risco de escândalo era enorme. Um policial corrupto morto na emergência poderia se tornar munição política contra a própria instituição. O silêncio cúmplice começava a rachar, revelando as fissuras de um pacto construído sobre cadáveres. Lucas, cada vez mais atormentado, decidiu que não podia mais se calar. Reuniu documentos, fez cópias de prontuários, montou uma linha de casos suspeitos. A cada página, sentia-se mais próximo de uma verdade insuportável. A mulher que admirava era também uma assassina, mas no fundo, sabia que não era simples assim. Sílvia não matava por prazer, mas por convicção. Essa ambiguidade o corroía. Denunciá-la significava trair alguém que, de certa forma, representava a coragem que ele nunca tivera. O hospital tornou-se um campo de guerra silenciosa. A direção cobrava respostas, os colegas murmuravam, a polícia observava,
E no meio de tudo, Sílvia seguia impassível, como se nada pudesse atingi-la. Mas à noite, sozinha diante do espelho, via o rosto cansado e o olhar endurecido. Perguntava-se até quando poderia sustentar aquela farsa. O crucifixo pesava mais a cada dia, como se cobrasse dela a fidelidade ao papel que escolhera. O estopim veio quando um informante ligado ao tráfico insinuou que o próximo a ser levado ao Salgado Filho seria alguém grande demais para morrer em silêncio. Um líder, uma peça-chave, cuja sobrevivência interessava tanto à polícia quanto à justiça. De repente, o hospital deixou de ser apenas cenário, tornou-se arena. Ali, todas as forças da cidade se cruzariam: o crime, a lei, a vingança e a moral. Lucas compreendeu que aquele seria o momento decisivo. Se ficasse calado, seria cúmplice para sempre. Se falasse, poderia selar não apenas o destino de Sílvia, mas também o seu próprio. O jovem residente já não dormia, atormentado pela dúvida. E, em cada plantão, ao ver Sílvia tocar o crucifixo, sentia que algo inevitável se aproximava, como uma tempestade que já não podia ser contida. A noite caiu pesada quando as sirenes anunciaram a chegada do homem que mudaria tudo. Era ele, o líder de uma das facções mais temidas do Rio, alvejado em confronto com a polícia. O corpo imenso foi despejado na emergência sob gritos e correria. Policiais, médicos, enfermeiros, todos sabiam que aquele paciente carregava mais do que feridas. Carregava segredos, poder, ameaças. Para uns, sua vida valia ouro. Para outros, era um peso que precisava desaparecer. No centro desse turbilhão, Sílvia estava pronta. Enquanto os médicos abriam o caminho, ela se aproximou com a serenidade de quem já havia tomado a decisão. O crucifixo em seu peito parecia arder, como se cobrasse a sentença. Lucas, ao perceber, entrou em pânico. Aproximou-se, tomou-lhe o braço com força e sussurrou entre dentes: "Não faz isso. Não hoje." Os olhares se encontraram sobre o corpo ensanguentado. Ela, firme, carregando anos de dor e convicção. Ele, jovem, desesperado por acreditar que ainda havia limites que não deviam ser cruzados. O ambiente se tornou uma batalha silenciosa. De um lado, a urgência médica. Do outro, o julgamento íntimo. O som das máquinas misturava-se aos gritos de policiais exigindo que o paciente sobrevivesse. Lucas segurava os instrumentos, tentando impedir, enquanto Sílvia buscava espaço para executar o gesto final. Era mais que uma escolha clínica. Era o confronto direto entre duas visões de mundo. Justiça pessoal contra a ética médica, vingança contra a esperança. O tempo parecia suspenso. Uma única seringa na mão de Sílvia poderia definir não apenas o destino do homem na maca, mas também o dela, de Lucas, do hospital inteiro. O crucifixo brilhou sob a luz fria da sala de emergência. O mundo inteiro parecia prender a respiração, aguardando a decisão. No instante em que ela ergueu a mão, a linha entre salvar e condenar desapareceu. E ali, diante de todos, o mito do anjo da morte enfrentava sua prova final. O monitor cardíaco apitou em linha reta. O líder do tráfico não resistiu, e a sala mergulhou em um silêncio pesado, interrompido apenas pelos gritos de indignação dos policiais. Lucas ficou imóvel, olhando para Sílvia como quem encara um abismo. Não havia mais dúvidas. Ela havia escolhido. Mas ninguém conseguia provar. Nos registros, constava apenas uma falência múltipla após ferimentos graves. Mais um caso comum no Salgado Filho. A morte se misturava às estatísticas e a verdade se dissolvia no caos. A notícia se espalhou como fogo. Na rua, muitos comemoraram. O anjo da morte não falha. Nos corredores do hospital, o medo se intensificou. Para a polícia, era um golpe conveniente, mas perigoso demais para ser repetido. Para o tráfico, um insulto que clamava vingança. E para Lucas, um fardo insuportável. Ele sabia demais, carregava provas, mas também carregava o peso da admiração que sentia por Sílvia. Denunciá-la significaria destruí-la, e talvez destruí-lo junto. O silêncio, no entanto, era uma prisão que o consumia a cada dia. Sílvia, por sua vez, desapareceu após o plantão.
Não houve despedida, nem rastros. Apenas a cadeira vazia na sala de enfermagem e o crucifixo deixado sobre a mesa como último testemunho de sua passagem. Ninguém nunca mais a viu. Alguns juravam que ela havia sido morta pelo tráfico. Outros, que fugira para recomeçar em outro lugar. Mas a verdade era irrelevante. O que ficou foi a lenda. No Salgado Filho, havia uma enfermeira que decidia quem vivia e quem morria. O nome de Silvia Andrade nunca apareceu oficialmente em relatórios, nem em manchetes, mas seu apelido atravessou os anos como um sussurro insistente. O anjo da morte do Salgado Filho. Para uns, uma santa vingadora que limpava a cidade de quem espalhava medo. Para outros, uma assassina fria, escondida sob o jaleco branco. Sua história virou mito, confundida com lenda urbana, contada em botecos, corredores de hospital, becos de favela. E como todo mito, alimentava-se da dúvida, heroína ou carrasca. No fim, o hospital seguiu funcionando, as sirenes continuaram trazendo feridos e o rio seguiu sangrando. Mas a sombra de Silvia pairava sobre cada corredor, lembrando a todos que, diante da falência da lei, alguém sempre decide no Minocentius. Silêncio. O crucifixo esquecido sobre a mesa se tornou símbolo de sua escolha. Fé transformada em julgamento. E até hoje, quando uma morte parece rápida demais, há quem repita: o anjo da morte voltou. Se esta história te prendeu até o fim, comente, curta e compartilhe, para que a lenda continue viva.